Olá para vocês, eu sou a Renata Admiral. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas já vivenciaram, a traição. Olha, essa é uma das maiores dores que alguém pode sentir na vida. Quem já passou por isso sabe bem o que é se decepcionar com o outro, né? E o Brasil, vocês não vão acreditar, é o segundo país com mais traidores do mundo, ficando atrás somente da Holanda, olha só. Mas quais será que são os motivos da traição? Para conversar comigo está aqui a cofundadora do Instituto do Casal, psicóloga e terapeuta de casais, Denise Miranda Figueiredo. Seja bem-vinda, Denise. Tudo bem com você? Tudo bem, Renata. Muito obrigada pelo convite para a gente falar desse tema tão importante, não é? Olha, eu tenho certeza, o tema é delicado, o pessoal fica um pouco assim, né? Poxa, a gente vai falar de traição, ou já sente aquela mágoa, ou já sente um medo, mas eu tenho certeza que o programa vai ser delicioso na sua companhia. Com certeza. Para começar, eu quero saber por que você enveredou por terapia de casais? Acho que é uma pergunta interessante, né? Eu era já psicóloga há algum tempo e comecei a receber no consultório muitos casais e muitas famílias. Então, o caminho me escolheu. Entendi. Não é? E aí comecei, então, a estudar, a me especializar, ampliar minha rede, enfim. E a ficar cada vez mais empolgada em entender as questões da conjugalidade. E uma das questões que mais acontecem aí ainda é a questão da infidelidade. Ainda os casais procuram muito consultório, não como para fazer uma terapia preventiva, né? Quero aprender a me relacionar melhor. Isso ainda não é uma realidade. Sim. Ainda a realidade dos casais que buscam a gente, que buscam o Instituto, é muito quando a casa caiu. Quando alguma coisa não está boa, quando é assim, ou a gente vai para uma terapia de casal ou a gente vai para o advogado. Entendi. Então vamos para a terapia de casal. Chega ali no limite, Quando né? chega no limite. Ainda a gente tem essa tendência, né, aqui. Mas o que eu venho percebendo, Renata, é que muitos casais vêm buscando esse recurso como uma possibilidade para se ajudarem e para tentarem aí reconstruir os seus casamentos, não é? Porque eu sempre digo, não existe casamento fácil. Sim, qualquer relação, né? Com amigo, com filho, com familiar, tudo dentro da mesma casa fica complicado. Claro, então é importante que as pessoas tenham aí uma vontade, um desejo de reconstruir as suas relações, os seus relacionamentos e de se olhar, né? E de tentar mudar coisas que não estão legais, mudar, eu falo sempre, né, como se fosse uma grande casa e a gente às vezes tem que mudar os móveis de lugar. Sim. Né? E tem móveis que não estão funcionando mais, a gente troca de móvel e assim funciona nas relações, né? Nas nossas emoções, no jeito que a gente tem o nosso parceiro, a nossa parceira. E me diz uma coisa, bom, então você já respondeu a pergunta que eu já ia fazer, se exatamente era isso, o pessoal já vai no limite, quando não tem mais jeito. E quais são, não sei se tem justificativas, mas as maiores dificuldades que levaram este casal a ter esse momento de infidelidade? Eu sempre, quando um casal chega, e ainda mais com esta questão, eu sempre tento diferenciar com eles duas coisas. Infidelidade é uma coisa e deslealdade é outra. Explica pra gente. Isso. Infidelidade é quando existe uma terceira pessoa. Foi infiel porque teve uma terceira pessoa. Mas antes disso acontecer, provavelmente esse casal estava tendo comportamentos de deslealdade, que é o quê? Segredos, mentiras, um distanciamento, não é? Que vai fazendo com que a pessoa fique desleal ao outro, nas pequenas coisas do dia a dia. Então começa na deslealdade ali no caminho. Isso. Então é importante a gente separar essas coisas, né, para os casais. Porque às vezes a pessoa vem buscar ajuda só por conta das deslealdades e não da infidelidade. Entendi. Então são duas coisas diferentes. E o que eu percebo também é que é um denominador comum entre os casais que geralmente existe um distanciamento. Então, um distanciamento pode levar a uma infidelidade. Toda pessoa que é infiel se sente distante do seu parceiro? Não. Entendi. Não é uma regra. Tá? Existem casais que vêm para a terapia, que acontece uma infidelidade e que um deles diz, não sei, fui tomada de surpresa. Nosso casamento era ótimo, era maravilhoso, o que aconteceu? Né? Isso também acontece. Né? Não é a maioria dos casos que nos procuram. Geralmente, a maioria dos casos, a maior parte dos casos,
o que a gente percebe é que já estavam vivendo um distanciamento, dificuldades nessa relação, e aí a infidelidade entra até, em alguns casos, como um pedido de ajuda. Entendi. Sabe assim? Ó, a gente chegou no nosso limite. Ou vai ou racha. Agora não tem mais o que perder nessa relação. Então, a gente tem que reconstruir essa relação de um outro jeito. Mas aí vamos falar desses casais que te procuram. Se eles procuram porque eles foram descobertos, e daí sim eles assumiram a infidelidade, ou daí foi circunstancial, descobriu, não quero perder, tem aquela sensação de perda, não, mas eu te amo. A gente até meio terceiriza, então a gente estava ótimo, mas eu não sei o que aconteceu. Ou então eles eles falam a verdade, chegam ali um para o outro e falam assim, olha, aconteceu isso. O que você sente? Qual que é Cada história é uma história, cada casal vem com as suas histórias, suas narrativas, que a gente chama, né? Mas o que a gente ajuda, na verdade, quando um casal chega, a gente não vai ficar centrado na questão da infidelidade. Entendi. Como foi que descobriu, como foi que não descobriu? A gente vai resolver. A gente não vai ficar remoendo. Não. A gente quer entender como esse casal vai ficar a partir disto. Então, o que tem para ser resgatado, o que se perdeu no meio dessa história, se tem um desejo, uma motivação para reconstruir esse casamento das duas partes, não é? Porque a pessoa precisa estar muito a fim de reconstruir. Né? E eu sempre digo, os dois caminhos são difíceis. Se você ficar, reconstruir essa relação vai ser difícil, mas é possível. Se você for se separar, também é difícil, mas é uma escolha. Sim. Né? Os dois caminhos são difíceis. Claro. Então, a gente sempre traz a terapia como uma possibilidade para elucidar, para clarear e ajudar as pessoas envolvidas a fazerem a melhor decisão, a tomarem a melhor decisão naquele momento de vida daquela família, daquele casal. Porque às vezes tem filhos envolvidos, tem uma história de vida... A maioria são casados? Não chegam naquela fase ainda de namoro, de noivado? Tem também. Tem também. Muitos namorados e que chegam, noivados, que estão prestes a se casar. Né? O que eu posso te dizer da nossa experiência é que a maioria não se separa. Olha só, e a gente é daquelas que a primeira fala assim, se me trair, eu não volto. Separar. Isso. Exato. Né? Mas é muito mais profundo do que isso, né, a muito relação. mais. Não dá para ser tomada... É muito mais. Essa decisão. Por isso que é muito importante pedir ajuda nessa hora. Ter um mediador para esse conflito, ter um mediador para olhar para essa situação e ajudar esse casal a entender qual é a função da traição. A traição sempre tem uma função na vida de um casal, sempre. Então, a gente tenta sempre tirar o foco da traição, porque a gente não quer tratar do traidor e do traído como se fosse, né, o vilão e a vítima. Não. Conjugalidade, relação de casal é sistema. Então, é sistêmico. Se você mexe numa peça, é um mobile, a outra peça se mexe também. Né? É mais complexo do que causa e efeito. Sim. Mas claro que a gente sempre diz, né? A gente precisa se responsabilizar pelos nossos atos. Claro. Os nossos atos têm consequências numa relação. Né? E isso precisa ser visto com cuidado, com carinho. E Denise, a gente ouve quando a gente é mais nova, não sei se vocês, mas eu ouvia muito isso, eu não sei se é meio que moda dos jovens, mas que os opostos se atraem, pega uma pessoa diferente de você, e acho que com o passar do tempo, a gente vai pensando que quanto mais você está oposta àquela pessoa, mais vocês se distraem. Quanto mais vocês estão disponíveis ali com os mesmos interesses, aí sim que casa. Que é aquela coisa de viver sempre naquele fogo cruzado, naquele termina, não termina, isso não é tão emocionante durante a vida. Pode ser legal na adolescência, ali, aquela coisa da paixão louca. Mas no dia a dia do casal, eles precisam ter mais afinidades, eles precisam ser mais parecidos, ou isso também independe? Eu acho que o que eu te diria é que o mais importante é a relação que se estabelece com isso, com a individualidade e com a conjugalidade. Por quê? É claro que se eu tenho pontos mais convergentes com o meu parceiro, eu vou negociar menos. E possivelmente eu vou ter menos pontos de atrito, menos áreas de conflito. Não é? Mas eu acho que o legal é prestar atenção assim, é um casal que se respeita?
Se é um casal que tem muitos pontos divergentes, mas sabem negociar esses pontos, Sim. conseguem Sabem negociar ceder, se isso, adaptar. a sua conjugalidade, a sua individualidade, ok. Eles estão bem, funcionando bem nesse padrão, né? E às vezes um casal que tem um monte de ponto igual, quando tem um que é diferente, vira aquela loucura. Um casal que não consegue perceber que são pessoas diferentes e que cabe o diferente numa relação. Pode ser um problema. Tá. Então, é mais importante a gente entender a relação que se estabelece com os pontos de convergência e com divergência. Eu já vi muito isso, casais assim, a gente nunca brigou, aí teve uma briga, separaram para sempre. Isso. Ou aqueles que brigam o tempo todo e de repente é um negocinho, aquele gole de água que tombou o copo que eles falam chega. E daí você fala, mas isso não é motivo para terminar. Mas é porque vieram com aquelas pequenininhas coisas. Isso. Como resolver essas coisas do dia a dia? A toalha de banho em cima da mesa, a tampa do vaso. Porque o dia a dia, a rotina é maçante também, né? Falar todo dia a mesma coisa, é chato para quem cobra, é chato para quem é cobrado. Claro. E essa coisa do dia a dia, esse mimimi que a gente tem no dia a dia. Super importante isso que você está trazendo, porque isso é fonte é geradora de estresse e é geradora de distanciamento entre os casais. Parece uma bobagem, Sim. né? O sapato que está fora do lugar, a toalha em cima da cama, o jeito que o outro arruma as coisas ou deixa de arrumar. Sim. Né? Então, eu sempre digo que é uma coisa interessante. A gente, quando casa, Renata, né, tem muito a ideia de que vai casar e vai ser feliz para sempre. Como se culpa dos fosse contos de fada. Total, né? Das novelas, enfim. Sim. Né? Eu sempre uso uma frase que eu gosto de dizer que casamento e boa relação é mais malhação do que inspiração. Então, você precisa malhar muito mais do que vir uma inspiração divina e tudo vai dar certo. Sim. Não é? Então, eu sempre digo, tem que ter a vontade que dê certo. E para isso, precisa trabalhar. Outra ideia, outro mito, né, que a gente recebe dos contos de fada é: eu vou casar para ser feliz. Sim. Esse é um outro mito, né? Ninguém casa para ser feliz. Seja feliz e case. Sim, né? Não Não é? seja esse fator determinante, né? Isso, não é? E seja feliz e vá para essa relação com o intuito também de querer ajudar o outro a ser melhor. Porque se você fizer isso, provavelmente você vai conseguir estar mais flexível para negociar a toalha em cima da cama. Né? A toalha ficou em cima da cama, eu pego a toalha e coloco no banheiro. Sim. Tudo bem, ele é melhor em outras coisas ou ela é melhor em outras coisas. Né? Então, não querer que o outro fique bom naquilo que você faz bem. Sim. São pessoas diferentes e vocês vão ter competências e habilidades nessa relação para lidar com essa relação de um jeito diferente. E a gente vai ter que olhar o todo, porque é uma coisa, quando você promete ali o para sempre, né, essa coisa do casamento para sempre, você está pensando em envelhecer com aquela pessoa. Então, na amizade que vocês têm, no companheirismo, como que é a noite com a pipoca também é legal, a noite do filme, a noite de ficar em casa, ou a noite de sair com os amigos, como que ele também lida com seus amigos, com a família. A gente tem que olhar todo, né, da pessoa. Claro, Renata, super bem colocado, né? É um parceiro, uma parceira para a vida, não é? Então, como é que funciona essa dupla? Né? E também o mito de que o casamento tem que ser sempre perfeito. O casamento passa por fases. Né? Às vezes, fases mais difíceis, mas um casal que consegue superar as fases difíceis dessa relação, eles também se fortalecem para as próximas etapas. Sim. Né? E a gente sempre diz também, uma coisa que a gente fala muito com os nossos casais lá do Instituto do Casal os casais precisam aprender a se recasarem. O que é isso, né? Como assim como se que recasar? a gente faz isso? A gente não é mais o mesmo de quando a gente casou. Não é? Um casal que fica junto 20, 30, 40, 50 anos, aquela mulher, aquele homem, ela não é a mesma. Né? Então, eles precisam sentar, conversar, realinhar expectativas. Eu gostava disso, agora eu não gosto mais. Eu gostava de namorar desse jeito, agora eu não gosto mais. Né? Eu gostava de ir para o cinema, agora eu não gosto mais. Como é que a gente vai negociar esse novo momento? Vamos descobrir outras fontes de prazer? Vamos descobrir um outro jeito de conversar? Né?
que é diferente de quando a gente tinha 20 ou 30 anos. E Denise, mas vale a pena também resgatar? A gente ouve muito aquelas formulinhas, né? Separe um dia da semana para vocês, se obriguem naquele dia a sair, se obriguem naquele mês a fazer uma viagem. Essas saídas da rotina para o casal, principalmente aqueles que têm filhos. Quando os filhos nascem, a gente sabe, fica toda a atenção ali, 24 horas você tá muito assim pro outro, né? E mulher faz jornada dupla, eu sei que muitos homens também, jornada dupla, jornada tripla, isso não é mais algo só da mulher. Então eu vou querer saber isso, essas dicas, se essas regrinhas que a gente ouve, se funciona, se não funciona, mas eu vou voltar com essa pergunta no próximo bloco, pode ser? Pode, com Então, certeza. perfeito, pessoal, você que está gostando aqui, estamos falando do medo de ser traído, não só disso, mas abordando o aspecto em si, como você se relacionar melhor com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu converso com Denise Miranda de Figueiredo, que é terapeuta de casais, e para você participar, tá aí já na nossa fanpage, dá aquele like, programa Análise Direta, no YouTube também para você assistir os programas Análise Direta. E claro, se você quiser mandar a sua mensagem, nós somos modernos, nós temos o WhatsApp também. Então você manda uma mensagem aí com suas sugestões, com as suas dicas, o que mais você quer que a gente fale aqui no programa, para 011 São Paulo 99224 7760. Se você está em outro país, coloca o 55 055 11, fechado? Daqui a pouco a Análise Direta está de volta. Olá, a Análise Direta está de volta. O medo de ser traído, assunto, né, que às vezes dói, machuca, mas é necessário a gente falar quais são os problemas aí que os casais estão passando ultimamente. Eu recebo aqui Denise Miranda de Figueiredo, ela é terapeuta de casais. Denise, saímos então do bloco anterior com aquela pergunta: existem regrinhas para você fazer o seu casamento durar mais, para ser melhor, sair de uma vez por semana, fugir nos feriados? Como fazer para o casal se reaproximar? Perfeito, Renata. Acho super importante a tua pergunta, porque ela está associada com aquilo que eu falei de que uma boa relação é mais malhação do que inspiração. Sim. Então, sair pode ser um bom jeito de buscar a aproximação. Ter esse dia da semana, sim, só do casal. Sai, vai comer uma pizza, tomar um café na padaria, enfim. Sim. Aquele momento em que a gente pode namorar o parceiro ou a parceira. Claro. Né? Sai de casa, né? Sai daquele lugar. É um tempo e um espaço para os dois. Né? Também, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, a coisa de sair, viajar, de comemorar o dia que se conheceram, o dia que casaram, né? O dia do mês. Esses rituais aproximam os casais. Sim. E trazem unidade para o casal. Né? Então isso é muito importante e fundamental. Em coisas simples também, que às vezes a pessoa tá lá em casa e tá falando, mas eu não posso viajar todo mês, todo feriado que aparece. Mas, gente, tem tantos programas que você faz no parque, de levar um livro, um deitar no colo do outro e ler, ou andar de bicicleta, ou dar uma caminhada. Tem passeios que não são caros para você fazer, que recupera também a relação. Perfeito. Né? Eu sempre digo assim, pensa, o que você faria se você fosse namorada? Então, como namorada, o que eu faria? Eu encontraria no restaurante. Então faz isso um dia, combina com teu marido e fala, olha, a gente vai se encontrar lá, né? Maravilha. E você vai me ver lá, você não vai me ver me trocando, a gente não vai estar junto, saindo do mesmo lugar. Parece umas coisas meio bobinhas, enfim, mas são as surpresas. Sim. Né, que elas entrando na relação a dois, elas podem ajudar muito esse casal a se reconectar. E me fala o que você mais vê repetidamente no seu consultório. Você vê que são erros comuns, assim, que a gente não percebe quando a gente está ao lado de alguém, que a gente fica meio cego, né? A gente não percebe. Acho que os casais começam a se valorizar pouco. Então, eles não valorizam o que o outro faz. Você fala assim, achar que aquela relação já está ganha? Já é meu mesmo, então para que eu vou sair hoje, para que eu vou me arrumar? Ou não, vai muito mais além. Vai além disso. Vai, por exemplo, se você deita lá e o marido vem fazer uma massagenzinha no seu pé, você nem fala nada. Né? Ele fez, mas tá bom. Né? Okay. Se ele foi lá e escolheu o filme que é de romance, e ele gosta de filmes de ação, você nem agradeceu, você nem se deu conta de que ele fez isso por você. Sim. Isso é mais comum. Então, atenção para os detalhes. O outro faz coisa por nós. Então, eu sempre ajudo os casais, eu digo assim,
fala que você está fazendo por ela, ou fala que você está fazendo por ele. Porque o outro não está percebendo na rotina do dia. Aí não vira aquela coisa, você está me cobrando, você está jogando na cara o que você faz para mim. Então, de que jeito você vai colocar? Porque aí vem uma Sim. outra questão. Os casais deixam, e essa é uma questão muito difícil nos casamentos de longa duração, começam a não ser acolhedores com o outro. Não acolhe o que o outro tem. Não tem paciência com o que o outro tem para te dizer. Para dizer. Então, já sei o que ele vai falar, eu já entendo, já conheço, já sei o que ela vai falar. Né? Não consegue perceber que o outro está mudando. A cada dia ela acorda de um jeito diferente, ele acorda de um jeito diferente. E a frase que a gente ouve muito, a gente tem incompatibilidade de gênios. Isso é um outro Ou incompatibilidade de agenda, agora é moderno falar incompatibilidade de agenda também, né? Então, incompatibilidade de gênios pode significar uma montanha de coisas. Né? Então, para cada casal pode significar uma coisa. A incompatibilidade de gênios pode ser: somos tão diferentes que não cabemos mais na mesma casa. Né? Gosta de sair, ele gosta de ficar em casa. Eu durmo de manhã e ele dorme tal hora. A minha vida é diurna e a dele é noturna. Eu crio os meus filhos com mais regras e ele cria os nossos filhos com mais liberdade. Entendi. Significa tanta coisa. Então, eu diria que a primeira pergunta é: o que significa incompatibilidade de gênios para este casal? E se já vier essa ideia, antes de fazer qualquer coisa, é super válido você procurar uma terapia de casal. Super antes válido. De deixar a coisa de gringolar. Assim. Super válido. E eu sempre digo, vai como prevenção, para olhar a tua relação, né? Para saber, bom, peraí, eu tenho esta relação, como eu posso ser melhor nessa relação? Não é? Temos uma incompatibilidade de gênero? Todo mundo tem, na verdade. Se a gente parar para prestar atenção, quando você casa, você chega lá, né? Abre a tua mochila e você começa a tirar um monte de coisa. E você fala: nossa, mas você trouxe isso, mas você é desse jeito, mas a sua mãe... Né? Exato. Então, já tem histórias ali que são muito diferentes. E essas histórias vão ter que ser negociadas. Onde passar o Natal, onde passar o Ano Novo, você olha para fulana, você engordou, você, enfim, ficou velho. Tantas coisas vão ter que ser negociadas numa relação de longa duração, não é? Então, ser amorosa ou amoroso com o outro. A gente está falando, a gente não está falando do medo, né, de ser traído. Vamos cutucar a ferida, sim. A questão mesmo da traição. A gente está aprendendo aqui também a se relacionar melhor, a olhar para o outro, que são coisas que, quando a gente ouve, né, Denise, são óbvias. Mas tem que parar e pensar: mas será que eu estou fazendo isso pela minha relação? E parar para pensar, você tem que se vigiar todos os dias para ver se você está fazendo isso pela sua relação, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma vez me contaram uma situação. A pessoa chegou em casa 10 horas da noite, já faz muito tempo, isso na época que ainda a gente tinha os DVDs lá para entregar nas locadoras, sei lá o quê. Sim. E o marido virou e falou assim: vamos comigo? E ela, morta de cansaço, respirou fundo e ela pensou: se eu fosse namorada, eu iria? Iria, então eu vou. Mas o primeiro impulso seria: ai não, amor, vai lá, tô cansada. É um detalhe. E aí ela contando que ela foi, tirou o sapato de salto, colocou o chinelinho, falou: eu vou com você. Então ela fez algo porque ela conseguiu resgatar na memória o que ela faria se ela fosse namorada. Sim. A companhia, para se colocar no outro lugar, né? Às vezes o outro quer uma companhia exatamente porque ele também está cansado, ele quer uma força ali do lado, né? E é um momento que os dois podem ir juntos, caminhando pelo bairro, conversando sobre o dia, pronto, conectou. Agora, se eu pensar só no meu cansaço, eu não vou. E aí eu perco a chance de estar com o outro. E você não se relaciona, né? Isso. E as pessoas têm muito... Pode falar, desculpa. E aí você ia entrar eu não quero tirar você do foco da questão da traição. Da traição. Eu ia perguntar exatamente isso. As pessoas têm muito medo. É um dos maiores medos do ser humano, é ser traído. Por incrível que pareça, no Instituto do Casal a gente fez uma pesquisa. E uma das perguntas na pesquisa, a gente entrevistou 510 pessoas. E uma das perguntas era essa. E o medo da traição apareceu em terceiro lugar. Tá. O primeiro, medo de ficar viúva. Tá. Medo de alguém da família adoecer. E, em terceiro lugar, o medo de ser traído ou traída. Então, é relevante. Claro. Né? É um medo alto. Vem logo depois
de ficar viúvo ou perder alguém, né? enfim, né? Então é algo que a gente precisa Vem antes até o medo de ficar doente, né? De você ficar mal, você ainda pensa nessa no dor outro, a doença emocional, né? É. Então a gente levantou como é que é isso para as pessoas e para os casais, né? Mas o que eu tenho feito de verdade, né, para conseguir não deixar esse espaço tomar conta, né? Me aproximar do outro. Acho que isso é importante. Lembra que você falou do sair, né? Tem que sair, marcar. Às vezes, um dos textos nossos lá do Instituto, e a gente até publicou, é marcar para fazer sexo. Mas aí não fica naquela obrigação, naquela expectativa? Pode ser. Aí, hoje vou ter que fazer. Pode ser, mas é uma coisa aqui, ó. Quando a gente namora, você não marca? Você não se prepara? Sim, Quando você namora e tem uma vida sexual no namoro, né? Alguns namorados não têm, mas os que têm, né? Você se prepara para namorar. Você fala, hoje eu vou me preparar para namorar. Então você coloca na agenda. Sim. Né? Por que a gente não faz isso quando é casado? Hoje eu vou me preparar para namorar, vou colocar uma roupa bonita, eu vou me preparar para o outro. Sim. Né? Então, isso é o preparo, isso é o pôr na agenda. Sim. Porque senão a gente começa a não ter espaço para a relação. Casais que começam a perceber que o casal não tem espaço mais, eles foram tomado conta, né? Pela rotina, pelos filhos, pelo trabalho, pela falta de dinheiro, ou por ganhar dinheiro, ou pelo desemprego, ou pela doença da mãe, do sogro, todas essas coisas que fazem parte da vida. Sim. Né? Esse casal ele morre. Né? Ele morre. Né? Então ele tem que ter espaço para ele. E qual que é tem um índice? Quem trai mais? Homem, mulher? Mulher adora apontar, homem também fala que não são só eles que traem, eles também são traídos. As pesquisas mostram ainda que os homens traem mais. Mas esse é um dado que pode ser questionado. Por quê? É o dado que a gente tem do que chegou até lá, do que foi pontuado, mas nem todo mundo que trai diz que trai. As infidelidades masculinas, elas são mais descobertas do que as infidelidades femininas. As mulheres têm a tendência a manter as infidelidades como um segredo por muito mais tempo do que os homens. E você acha que o homem tem mais facilidade de falar sobre isso? Que trai? Ou que... Eu acho que eles têm mais dificuldade de manter segredo sobre isso. Tá. Não facilidade em falar. Deu para entender a diferença? Deu sim. E você acha que dói igual? Ou os homens têm mais dificuldade de falar, de assumirem que foram traídos, do que uma mulher de assumir? Tem aquela brincadeirinha que fala, basta estar vivo para você ter sido traído, né? É o que eu falo. Eu não sei. Se fizeram, ó. Parabéns, gente. Mas eu digo assim, eu não fiquei sabendo, mas eu também não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Eu acho que o mais importante é prestar atenção no outro, não é? E se isso acontecer, se aconteceu na sua casa, se aconteceu com você, né? Não tome nenhuma atitude precipitada. Para, respira, presta atenção. Isso aconteceu com outras pessoas. É possível se reconstruir casamentos a partir disso, sim. Né? Se isso for algo que depois de um tempo pensado e conversado, se os dois acharem que existe uma possibilidade para esse casal. Mas, Denise, a gente tem um ponto assim... Eu tô fazendo aquela namorada chata, ficar apontando, e a Denise quer só conciliar, vamos pensar, vamos entender. Mas assim, porque quando ocorre isso, você tá ali, casado, você leva um monte de gente com você, com essa informação, querendo ou não. Você vai desabafar com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, seu filho vai ficar sabendo sem querer. Ali, olha não tem um preconceito muito grande para quem volta, para quem fala assim, não mãe, mas eu quero ficar com ele. E aí sua família entra em parafuso. Então, perfeito, Renata. Primeira coisa, não saia contando para todo mundo. Esta é uma questão do casal. Não é uma questão que a galera tem que ficar sabendo, a família toda tem que ficar sabendo. Né? Escolha para quem você vai contar. Né? Para uma amiga, uma confidente, alguém que vai acolher a tua decisão a partir daquilo, independente de qual decisão vai ser, porque a tendência é essa mesma. Né? Fui traída, virou barraco. Sim. E aí vira domínio público.
Aí todo mundo quer dar uma opinião, fica né? Sabendo. Isso. Não é um assunto de domínio público, é um assunto de domínio privado do casal. E tem muito isso, né? Daí você reclama com alguém, mas aí você volta com seu namorado, com seu marido, aí aquela outra pessoa fica de cara feia para o seu cônjuge. É isso mesmo. E você tá lá super felizinha, tentando aí administrar. Não fica mais chateado com ele, eu também não tô. E aí você gera um conflito ali dentro da sua família, com os amigos. Isso. Aí gera um afastamento que pode ser difícil a retomada. Entendi. Né? Porque a parte boa volta para a mulher ou para o homem que foi traído, mas não volta para sogra, o sogro, o irmão, enfim, as outras pessoas envolvidas. Né? Se houve uma traição, tentem preservar os filhos. Principalmente. Principalmente, porque também é uma questão que diz respeito ao casal. Não pode envolver a questão da paternidade e a maternidade, não é? Acho que os pais têm que ter essa responsabilidade em relação a isso. Eu sei que é muito difícil. Sim. Né? Mas é importante proteger os filhos, né? Em relação a isso. E pós-traição? Porque daí tudo bem, aconteceu, tá tudo bem não, aconteceu a traição. Tem que se responsabilizar por isso. Tem que se responsabilizar, vai lá, vai pra consequências. terapia. Mas e depois, se a pessoa fica paranoica? Aí pega. Aí hoje em dia você tem bilhões de redes sociais, né? As pessoas se separam por causa de Facebook, por causa de Instagram, por causa disso, por causa daquilo, por causa de mensagens. Como que a gente fica depois de ser traído? É muito difícil. Como não controlar o outro o tempo todo? Onde você vai? Porque você vai, quero você volta. Onde você estava? Cada casal vai resolver de um jeito. Uns resolvem se separando por um tempo, uns resolvem traindo também, para daí ficar igual. Sim. Né? Uns resolvem, olha, agora você tem uma dívida eterna comigo. E aí joga na cara a vida O tempo inteiro. inteira. Então, são jeitos, nem sempre os jeitos de se resolver são jeitos mais saudáveis. Não é? Mas existem diferentes jeitos de se resolver esta questão. A gente vai falar, vamos entrar nesse jeito, vou fazer aquele mistério com o pessoal que está assistindo. A gente já fala sobre isso. A gente vai para um brevíssimo intervalo, porque a conversa está muito boa aqui com a Denise Miranda de Figueiredo, que é terapeuta de casais, análise direta. Volta rapidinho, sai daí. Análise direta, conversa com Denise Miranda de Figueiredo, que é terapeuta de casais. A gente está falando sobre o medo de ser traído, né? E como que a gente faz para resolver essas situações. Denise, então nós estávamos falando sobre essa questão de como que as pessoas se comportam depois da traição, né? E você citou algumas coisas que eu já vi também acontecer. Então, por exemplo, eu traí, aí o outro também te faz de capacho o resto da vida. Acha que você tem que aceitar tudo, todas as grosserias, todas as explosões. Ou você comentou, daí eu traio, daí o fulano trai também, que ele precisa se vingar. Não sei se é questão de autoconfiança, dele também se sentir importante, que ele também pode fazer, o que ele vai dar o troco. Como que a gente resolve isso de uma forma civilizada? Para esquecer, para perdoar de vez, já que decidiu ficar junto. Isso é que é importante, não é? A decisão, tem que ser uma decisão. Eu vou perdoar, porque perdão numa relação, né, é decisão. Não é? Eu perdoo você, eu não vou esquecer. Não é que ninguém vai esquecer que foi traído. Né? As pessoas vão lembrar que foram traídas, mas eu sempre digo que é uma lembrança sem dor. Para isso precisa um tempo, precisa reconstruir essa relação, precisa reconquistar o parceiro ou a parceira, não é? Com carinho, com cuidado, com delicadeza, não é? Conversando muito, qual a expectativa de um, qual a expectativa do outro, o que ainda tem de bom nessa relação, se é possível uma relação em que, enfim, a gente possa diminuir esse afastamento, né, e acontecer de novo essa reconciliação. Mas os comportamentos são diferentes? Por exemplo, a mulher é mais explosiva, o homem fica mais passivo. Tem algum comportamento que é muito comum? Eu não consigo perceber, né? Isso, Tá. pelo menos não na minha prática, né? Porque eu recebo casais e cada um com as suas histórias. Mas o que eu entendo é que o mais importante é que a maior parte dos casais consegue olhar para isso, entender a função disso na relação e a partir disso eles conseguem estabelecer novos combinados. Ou seja, a maior parte volta e consegue manter este casamento
e consegue ter um casamento com qualidade. E os que não conseguem, o que você pensa disso? Por que é porque já realmente estava numa relação falida, uma relação que não tinha, ou também eles não se empenharam, porque se empenha dá? Qual que é a sua opinião? Eu acho que depende muito da história de vida também antes. Às vezes são casais que têm histórias com suas famílias de origem de muitas separações. A mãe separou, a avó separou, o pai separou. A gente fala muito que tem um padrão que se repete, Sim. que é um padrão transgeracional nas famílias. Às vezes isso pode acontecer. Como se fosse um legado da família. Sim. Né? Todas as mulheres, você já deve ter ouvido isso. Sim. Todas as mulheres da minha família se separam. Exato. Então, e aí fica difícil romper com isso, né? Claro que com terapia, com ajuda, a gente pode contribuir para que a pessoa tenha uma compreensão sobre aquilo, né? Vamos fazer uma história nova, uma história diferente, e você vai continuar sendo leal a essas mulheres da família de um outro jeito. Não pelo ruim, mas pelo bom, né? Mas isso é um processo que requer aí autoconhecimento. Eu digo sempre, aconteceu isso, para, respira e vai se perceber. Né? Não coloca a culpa toda no outro. Aproveita essa situação tão doída na tua vida para rever o teu padrão, o teu comportamento. Sim. Né? Se você for a pessoa que está sendo traída. E se você for a pessoa que está traindo, também reveja isso. É um padrão que está se repetindo? O seu pai ou a sua mãe foi assim? Né? Sim. Pode acontecer. Às vezes é inconsciente, também. né? E isso é um padrão que se repete. Puxa, eu estou fazendo igual. Eu não parei para pensar. Né? Então, cada casal vai resolver de um jeito. Mas o denominador comum para conseguir resolver, entender a função daquele evento na vida do casal. Ah, entendi, a função foi essa. Então tá. A partir disto, o que a gente faz? O que tem de melhor nesse casamento? Se ficar centrado na traição, quem foi, como foi, de que jeito foi, quantas vezes foi, não vão ficar juntos, eles vão se separar. Entendi. E eu quero retomar essa questão que a gente estava falando da falta de tempo, né, para o outro. Porque é o que você falou. Ah, tem alguém doente, estou cuidando de alguém, estou trabalhando, saí tarde, aí tenho filho, aí passou na mãe, aí tinha faxina para fazer, eu tinha banco para resolver contas. Em que momento que a gente se perde assim do outro, sendo que a gente tem muito tempo para ficar no celular, nas redes sociais, no YouTube? Como que a gente faz isso? Ai, Renata, tão importante a tua reflexão aqui, porque a gente tem falado muito sobre isso. O uso do celular, das redes, da internet, mas principalmente do celular. O celular ele entra hoje em dia na vida dos casais como um terceiro elemento. Às vezes as pessoas sentem os mesmos sentimentos de deslealdade, né, pelo uso do celular. Então assim, eu tô com você, é o nosso tempo e você tá aqui. Então pode impactar no outro de que jeito? Você não gosta mais de mim. Ah, você não tá afim de ficar Você não tá comigo, afim de né? ficar Você tá fazendo outra comigo, coisa. Você tá fazendo outra coisa, você não tem mais interesse em mim. Eu tô me sentindo mal amada, mal querida, mal desejada. Né? Você está colocando no feminino. Homem também se sente assim Mal por causa da amado. tecnologia? Tá, Sim. tá bom. Sim. É uma coisa que os dois sentem. Os dois. Senão a gente parece que é só homem que usa tecnologia horrores. Não, já vi casais que eles sentam e ficam os dois assim. Só nesse movimento. Perfeito. Os dois. Não é uma questão de gênero. Né? Tanto homem quanto mulher. Né? Homens e mulheres. Então, acho que é super importante isso. Estabelecer limites para esse uso do celular. Nós vamos jantar hoje, então o celular vai ficar virado. Não parece uma coisa de mãe? Aquela coisa, celular na mesa não. Será que muitas pessoas não se sentem assim? Pô, você não é minha mãe, eu faço o que eu quiser, eu pego o celular que eu quiser, sou uma pessoa livre, sei lá, qualquer coisa. É verdade, mas quando a gente casa, a gente deixa de ser livre. É uma escolha, né? É uma escolha. Por quê? Porque a tua ação vai impactar diretamente na vida do outro. Então, é legal sim, se o celular está fazendo mal naquele momento, não é não usar mais o celular nunca mais, não é isso. Sim. Mas a gente pode fazer uns combinados. A gente pode, por exemplo, uma vez por semana sair para jantar e na hora do nosso jantar, não olhar o celular.
que eu acho tão complicado quando você tem que estabelecer isso num parte do outro, que é uma coisa, acho que tão óbvia. Sempre precisa estabelecer. O óbvio precisa ser dito. Sempre. Que a gente fala, não vou falar, isso era muito óbvio. Ele devia saber disso. A gente sempre daí delega, né? A gente terceiriza, ele devia saber, não é comigo. Esse também é um mito. É um mito que a gente precisa trabalhar e precisa ser quebrado. Eu não vou falar, ele tem que saber. Ele precisa, ou ela precisa saber. Ela precisa saber disso. Não sabe. Por quê? Porque as pessoas têm cabeças diferentes. Elas pensam coisas diferentes. Elas têm perspectivas de vida diferentes. Sim. Elas têm uma lente em relação à vida diferente. Né? Mesmo morando na mesma casa, mesmo tendo filhos. Né? Então, você precisa falar. Fale dos seus desejos, fale das suas vontades. Fale as coisas que para você são coisas inegociáveis. Porque Sim. tem coisas numa relação que são negociáveis. Outras são inegociáveis. Não é? Certo. Então, eu consigo negociar o celular. Tudo bem, fica aqui e a gente janta. Mas eu não consigo negociar que você continue tendo um amante. Isso é inegociável, por exemplo. Sim. Então, também é legal conversar essas coisas. Né? Então, conversar. Aí eu vou falar, eu também sei que não tem gênero, vou só dar um exemplo bem... homem que fica falando que mulher só quer discutir a relação, só quer TDR, quer falar sobre tudo. Falar então sobre gosta, o que não gosta, o que vai fazer, o que não vai fazer, quer fazer planos, não sei o que lá. E se as outras pessoas do outro lado, seja homem ou mulher, não estão tão afim desse papo? E isso soa como cobrança. É muito da parte de quem está falando de como se colocar. Ou se isso também é muito, vou ter que pisar em ovos o tempo todo com a outra pessoa que não está afim de conversar. Por que as pessoas fogem da conversa, seja homem ou seja mulher, seja para resolver uma coisa simples, seja para dar um apoio, seja para ficar junto, fogem dessa conversa do dia a dia também? Porque talvez não esteja, não seja algo fácil para se fazer, porque eu vou me expor, eu vou falar de coisas que não estão claras para mim, né? Eu vou entrar talvez em questões delicadas e vai trazer um certo desconforto. As pessoas não querem ficar desconfortáveis. Claro. Não é? Mas, às vezes, o desconforto, ele é importante para que a gente possa encontrar novos padrões de relacionamento. Então, a DR, né, é muito importante. Não que você tenha que tudo ser tenso e tudo ser DR. Não, mas tem um momento, por exemplo, no teu mês, que você senta e conversa, né, é legal. Um exercício de sentar e conversar. Como é que a gente está indo? Nesse mês rolou uma coisa lá atrás que eu não gostei, eu fiquei triste. Isso é melhor do que quando você está com raiva, né? E começar a brigar. Muito melhor. Porque quando você senta, eu ouvia muito isso, assim, de alguns casais que ficaram juntos, meus amigos, que era muito isso. Não, a gente já conversa ali o que tá ruim, porque na hora da briga você vai falar coisas, ele vai falar coisas, todo mundo se magoar, vai ser uma bagunça. Então converse quando você estiver bem. Isso, né? Puxe o outro para conversar quando vocês estiverem ótimos, vendo aquele filme gostoso, na cama lendo um livro antes de dormir. Renata, isso precisa ser um casal muito maduro para isso. Ixi. Por quê? Geralmente quando o casal tá bem, o que ele faz? Ele quer continuar bem, ele não quer falar. Ele não quer falar sobre o problema. Mas tá bom, por que eu vou falar sobre isso? Exato. Mas você tem toda a razão. É o melhor momento para puxar a DR, entre aspas. Vamos falar da gente. Por quê? Porque eu me importo com você, você se importa comigo e a gente precisa de um espaço para acertar aparar as nossas arestas. Sim. Não é? Mesmo que gere um certo desconforto agora, mas a gente está se preparando para o próximo momento da relação. E você acha que ainda tem um preconceito com terapeuta de casais? Vamos para terapia. Não, terapia não vou fazer. Eu acho que tem melhorado muito. Tem ainda, mas a gente tem sentido, mesmo no Instituto do Casal agora, que os casais, eles buscam muito e a gente tem escutado muitos deles dizendo, nossa, que coisa boa ter um espaço como esse para a gente poder cuidar da nossa relação. Sim. Porque a gente não estava conseguindo cuidar sozinho da nossa relação. Então, que legal a gente ter esse espaço. Né? Às vezes, um mediador né, ajuda os casais a falarem sobre temas que são temas mais espinhosos, mais difíceis. Né? Então, é uma possibilidade né, de ajuda para os casais. Entendi. Você acha que tem casais que conseguem se resolver sem a interferência de uma terceira pessoa? Claro que sim, tem também. É muita maturidade, então. Né? Mas é legal, né? Se um casal consegue, o que precisa? Disposição, acolhimento, acolher o outro.
sempre vai conversar com o outro, eu passo um exercício para os casais, que é assim. Lembre de uma pessoa que é a pessoa mais generosa que você tem, que você conhece na sua vida. Ah, a tia Maria. Legal. Então, o homem escolheu lá a tia Maria. Aí a mulher, um casal, né, heterossexual, a mulher escolheu a tia Joana. Tá. Então, agora, você vai fazer de conta que você é a tia Joana. E você vai escutar tudo que o teu marido tem para falar. Mas você vai escutar com os ouvidos da tia Joana. É um exercício de acolhimento. Um casal acolhendo o outro. É um crescimento do casal, isso, né? Exercício da escuta. A gente não tem isso. E para aquela pessoa que está latente, assim, que, sei lá, acabou de ser traída, está assistindo a gente, e daí já tomou toda aquela decisão, já arrumou a mala, já foi embora. Para essa pessoa que está precisando, ou que foi traída, ou que traiu, e está pensando, como é que eu vou resolver? Como que dá um norte para essa pessoa, por favor? A primeira coisa que eu diria é assim, não toma nenhuma, desfaz a mala. A primeira coisa, né? Não saia da sua casa. É a sua casa, é a sua história tá ali. Né? Também não joga as coisas dele ou dela pela janela do 10º andar. Calma, né? Respira fundo. Se você precisar de 1, 2, 3 dias, então, ok. Fala, olha, eu preciso de 1, 2, 3 dias para colocar as minhas ideias em ordem. Se não está conseguindo sozinha, peça ajuda. Não para a família toda. Estabelece um vínculo com uma pessoa da tua confiança para conversar. Né? E assim, a partir disto, né, coloque os teus sentimentos em ordem. Né? Se distancie um pouco disso, para que daí você possa tomar a melhor decisão. Perfeito. Para quem quer saber um pouquinho mais do Instituto do Casal, como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Olha, a gente tem um site, tem uma página no Face. Toda semana a gente está postando lá artigos relacionados à conjugalidade para ajudar os casais a pensarem sobre os seus casamentos, as suas relações. institutodocasal.com.br. E na página do Face, Instituto do Casal. Instituto do Casal. Fácil de achar? Fácil de tranquilamente. Fácil de achar. Perfeito. E a gente está lá à disposição, se alguém precisar, enfim, em algum momento conversar com a gente. Renata, legal, uma coisa que eu não falei. Pode falar. A gente construiu no Instituto um jogo para ajudar os casais a conversarem sozinhos. Chama Puxa Conversa Casal. É uma caixinha com 100 perguntas para ajudar os casais a falarem sobre temas variados. Desde afeto, desejo, sexo, expectativa de vida, projetos, enfim. Vale a pena. Se você colocar... Puxa, uma conversa completa, essas 100 perguntas. Adorei. Tá. Fiquei curiosa. É bem legal. É um jeito divertido de fazer. Vai num restaurante, vai abrir um vinho, conversar sobre a relação. Conversa de um jeito divertido. Vou puxar uma perguntinha aqui, despretensiosamente, e aí conversar sobre a relação. Denise, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Assim, nossa, eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas por aí. E fora que, assim, acho que cada conversa também a gente amadurece como pessoa, como casal. E vamos buscar isso, né? Esse amadurecimento e crescer juntos. Trocar é muito fácil, né? Hoje em dia você troca de celular, troca de geladeira, troca... Não vamos trocar, né? Porque com todo mundo vai ter as dificuldades. Então vamos crescer juntos. É mais malhação do que inspiração. Adorei. Fechou. Muito obrigada. Volte quando quiser aqui na Análise Direta. Obrigada, vai ser sempre Renata, bem recebida, pelo viu? acolhimento. Obrigada. Pessoal, para você que curtiu, quer nos acompanhar sempre aí no programa Análise Direta, vai lá no nosso canal do YouTube, Programa Análise Direta. Daí vai dar uma olhada nos programas que você perdeu, nos temas que a gente tem lá. Vale a pena, vai rever aquele programa. A Denise falou uma coisa importante, vou lá, vou assistir de novo, tô precisando daquela dica ali. Então entra lá no nosso canal do YouTube, na fanpage curta, dê aquele like, Programa Análise Direta. E claro, se precisar, também pode usar o nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outro país, só colocar o 55 na frente, tá? 05511. Hoje a gente fica por aqui, foi uma conversa deliciosa. Eu vejo vocês no próximo programa. Um beijo.